ano de 2017 e vamos então ter o privilégio e a oportunidade de continuar meditando na Palavra de Deus, crescendo em conhecimento e prática. Eu quero começar este primeiro culto da maneira que nós terminamos 2016. Se você esteve conosco aqui na semana passada, no culto que tivemos de Páscoa, falando a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo, você vai lembrar que nós estivemos meditando, refletindo sobre uma notícia maravilhosa. O Salvador chegou, Jesus, o Messias, tão aguardado, tão esperado, chegou para trazer libertação, para trazer salvação. Mas, além deste primeiro estágio da salvação, além deste primeiro momento onde Jesus cria ou ganha todo o significado aos olhos dos pecadores, nós vimos também Jesus como o Emanuel, que significa Deus conosco. E nós vimos as implicações de Jesus ser Deus conosco. Vimos essas implicações na vida da igreja. Notamos que o Evangelho de Mateus ele faz toda uma construção a partir de Deus conosco. Jesus, o Emanuel, ele transforma o dia a dia de uma igreja, a vida de uma igreja, a maneira de lidarmos e tratarmos com problemas dentro de uma igreja. Nós vimos também que passamos a ter uma visão completamente diferente da obra missionária a partir do Deus conosco. Sabemos que não vamos fazer a obra, não iremos para os campos sozinhos, pela nossa própria força, confiando nas nossas condições, mas Jesus nos alerta que Ele estará conosco, que Ele vai estar conosco até o fim dos séculos. E nós então estivemos aprendendo como é bom poder, como igreja, pensar em Jesus sendo Deus conosco, como é bom na obra missionária pensar em Jesus sendo Deus conosco. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre este Deus conosco, e eu quero trazer do Antigo Testamento esta implicação de Jesus como Emanuel. Eu tenho feito uma série de mensagens aqui nos cultos de oração, e eu tenho dito para os amados irmãos que toda a Bíblia aponta para Jesus, que não faz sentido nenhum nós pensarmos na lei mosaica sem Jesus. Toda a lei está apontando para Jesus em cada detalhe. Os profetas, as narrativas históricas, os salmos, cada texto do Antigo Testamento tem um propósito, o propósito de apontar para Jesus. É construído na base de um reconhecimento de pecado e de um Salvador. Esta é a base de todo o Antigo Testamento e de todo o Novo Testamento. Quando nós falamos de Jesus como Deus conosco, nós vimos que o próprio Mateus apontou para Isaías capítulo 7, versículo 14. Era o cumprimento da profecia de Isaías que estava acontecendo. E nós estivemos estudando que as profecias elas possuem um caráter duplo muitas das vezes. Esta profecia se processou na época do próprio Isaías, mas se consumou em Jesus, assim como algumas profecias já foram realizadas em parte e serão consumadas aí no escatom, como nós estamos estudando em Apocalipse. Nós, nesta noite, vamos ver um exemplo no Antigo Testamento de como abordarmos o Antigo Testamento com uma pregação cristocêntrica. Como fazer isso sem que nós possamos alegorizar os textos, mas entendendo de fato o apontamento, entendendo de fato como esses textos podem nos levar até Jesus. E a chave que eu quero montar é a partir de Emanuel. O texto que eu vou trabalhar com os amados irmãos é a partir justamente da presença de Deus com o seu povo de Israel,
e que faz sentido hoje através da presença de Jesus conosco. Nós só podemos falar de Jesus conosco hoje por causa de Jesus. Nós só podemos ler alguns textos do Antigo Testamento e esses textos fazerem sentido para nós por conta de Jesus, de sua presença conosco. Eu quero trabalhar nesta noite que a presença de Deus em nossas vidas gera quietude. A presença de Deus em nossas vidas gera tranquilidade. E a tranquilidade é porque Deus é conosco. Deus é conosco no Antigo Testamento e Deus se consome em Jesus dentro do Natal. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo para notarmos essa noite esta peculiaridade. Salmo 46, a partir do versículo 1. Salmo 46, a partir do versículo 1. Queremos trabalhar que a presença do Senhor nos tranquiliza, nos conforta, não apenas tem implicações para a igreja e para a obra missionária, mas de maneira muito individual. Ela nos traz muito deleite e tranquilidade. Salmo 46, a partir do verso 1. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde de antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos lá. Deus amado, Deus todo-poderoso, diante da tua palavra, suplicamos sabedoria, graça, para falarmos do Senhor, apesar das nossas limitações. Suplicamos, ó Deus, que esta mensagem fortifique os corações e que abra os nossos olhos para a tua presença, que possamos sair fortalecidos deste tempo, a partir da verdade de que o Senhor no Antigo Testamento estava com o seu povo e hoje o Senhor é Emmanuel, está conosco. A nossa súplica é que o Senhor cresça, que o pregador diminua, para a tua honra e glória. Amém. Se você parar para ler com cuidado esse texto, este salmo que nós acabamos de recitar, a presença de Deus conosco é enfatizada pelo menos 4 vezes apenas em um mesmo cântico. A presença de Deus em meio às dificuldades, em meio às lutas da vida. O salmista está cantando e
todo salmo é um cântico de tributo, um cântico de louvor. Este salmo, de maneira muito específica, é um salmo de confiança em Deus. É um salmo que exalta Deus por tudo aquilo que Deus é, por aquilo que Deus pode fazer, principalmente pela presença de Deus sempre conosco. Por 4 vezes nós temos o destaque da presença de Deus. Se você notar, no verso 1, é dito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro que bem presente nas tribulações. Deus estando presente conosco nas tribulações, nos socorrendo, nos ajudando. No verso 5, nós temos mais uma vez esta ideia sendo trazida e enfatizada. É dito que Deus está no meio da sua cidade, no meio do seu povo. Nota comigo o verso 7, e de uma maneira ainda mais clara, nós temos que o Senhor dos Exércitos está conosco. E esta mesma frase se repete logo no versículo 11: o Senhor dos Exércitos está conosco. É uma verdade que está sendo cantada, repetida, para que aquele que passa por dificuldade, passa por lutas, passa por crises, possa entender que a presença de Deus conosco nos ajuda a enxergar as coisas da maneira certa, nos ajuda a reposicionar todos os problemas e todas as questões. Eu não sei se você consegue perceber, mas a ênfase desse salmo é a presença de Deus, é a presença de Deus com o seu povo. Nós temos aqui uma descrição da divindade, suas características, seus feitos. E esta descrição de um Deus que está presente em nossas vidas quando nós mais precisamos, esta descrição de que temos um Deus que nos socorre em momentos de grande tormenta, de grande dificuldade, onde não encontramos mais solução em lugar algum. Este é o mesmo Deus que é revelado no Novo Testamento como Deus conosco, com Jesus. Hoje nós podemos falar da presença de Deus nos ajudando, nos socorrendo no meio das dificuldades, porque Jesus é Deus conosco. No livro de Hebreus, no capítulo 4, quando o autor de Hebreus começa a falar a respeito do sofrimento e do sacerdócio, ele diz no versículo 12, ele começa a trabalhar ali sobre a palavra de Deus, ele vai prosseguindo. Versículo 15, ele vai trabalhar a ideia de que nós temos um sumo sacerdote que é capaz de compreender todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas. Em Jesus, nós encontramos a presença de Deus conosco no Novo Testamento. No versículo 10, nós temos um texto que acredito que muitos dos amados irmãos já decoraram, já memorizaram e têm recitado muitas das vezes. Esse texto não é tão difícil de ser memorizado, mas muitas das vezes o nosso coração teima em não se aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude de um coração está baseado na presença de Deus, está baseado na identidade de Deus, está baseado em quem Deus é, naquilo que Deus faz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, estou governando como um rei todas as coisas, controlo soberanamente cada detalhe da vida. Por isso, aquietai o coração. A pergunta, meus amados irmãos, que muitas das vezes teimamos em fazer e repetir, é a respeito deste Deus e do nosso relacionamento com as dificuldades. A pergunta é a seguinte: por que eu não consigo me aquietar em meio às lutas e às dificuldades? Podemos fazer essa pergunta de diversas maneiras. Como eu posso me aquietar
se eu estou desempregado? Como eu posso me aquietar quando o meu relacionamento está em crise? Quando acontece algo inesperado na minha vida? Quando eu acabo de descobrir que estou com câncer? Como eu posso me aquietar diante de notícias que certamente abalam, de situações, de momentos que trazem lágrimas aos nossos olhos? Como se aquietar diante de tudo isso? Estão notando que o versículo é fácil de ser entendido e memorizado, mas dificílimo de ser vivido? Quietude no Senhor, por causa do Senhor. Temos dificuldade, meus amados irmãos, em nos aquietar. Temos grande dificuldade em fazer o nosso coração sossegar no Senhor. Creio que você já notou isso. Já notou a sua ansiedade com algumas coisas? Já notou as suas lutas em determinadas situações e momentos? A nossa alma, ela tende ao esgotamento. Por quê? Porque ela vive agitada. Ela não consegue descansar, ela não consegue se aquietar, e assim ela vai se esgotando espiritualmente. A nossa mente vive numa grande tensão. É difícil se acalmar, é difícil respirar fundo. Evidentemente, este aquietar-se que o texto está trabalhando, que o salmista menciona, não tem nada a ver com cruzar os braços, com passividade, com dormir de uma maneira descansada ou irresponsável. Não significa ser ou ficar completamente passivo a tudo. Trata-se de ser ativo naquilo que nós podemos ser. E neste caso, a nossa ação é se aquietar em Deus. Note que em cada situação nós temos uma medida diferente a ser tomada. Mas normalmente se aquietar, descansar, calar, se tranquilizar é uma das últimas coisas que nós fazemos. Normalmente nós só recorremos a este ponto quando nada mais funciona, quando nada mais dá certo, quando nós não conseguimos mais fazer nada para mudar a situação. E aí nós até dizemos: pronto, agora só me basta descansar, não posso mais fazer nada. O Salmo 46 é uma chamada a uma vida de confiança em Deus em meio à tormenta. Não é por acaso que logo no primeiro verso o salmista começa dizendo o seguinte: Deus é o nosso refúgio, é o nosso esconderijo, Deus é a nossa fortaleza, socorro, ajuda, bem presente nas tribulações. Lembre-se que estes pensamentos, essas ideias, estas frases que nós acabamos de ler, Deus é socorro, Deus é ajuda, Deus é fortaleza, Deus é refúgio, aparecem diversas vezes nas Escrituras. Nós poderíamos passar aqui o resto do culto só citando textos que trabalham exatamente essa ideia de Deus ser o nosso esconderijo, de nos esconder debaixo das asas do Altíssimo, e vários outros textos que nós poderíamos estar trabalhando aqui. Deus nunca nos prometeu, inclusive neste salmo que nós estamos lendo e refletindo, que estaríamos isentos de momentos difíceis. Tanto que o texto nos diz que Deus é bem presente na angústia. O texto não está dizendo que a presença de Deus expulsa a dificuldade, expulsa a angústia. O texto está dizendo que Deus está conosco na angústia, e isso é completamente diferente. O que nós estamos aprendendo neste salmista é que nunca passamos pela dificuldade sozinhos, nunca estamos solitários, nunca precisamos contar apenas com a nossa força e capacidade, porque Ele sempre está conosco nos momentos de angústias. As angústias, as dificuldades, as lutas vão chegar. Se não chegou ainda, ou é porque você vive com a cabeça no mundo da lua e não notou ainda, porque você não está entendendo a vida, ou vai chegar.
As dificuldades, as lutas, elas chegam no mundo onde o pecado ainda jaz, no mundo onde Satanás ainda atua de uma maneira muito direta, e nós certamente somos acometidos por muitas tristezas, lutas, angústias, desânimo. E o que esse salmo nos mostra é que nós não precisamos nos desesperar, porque Deus é conosco, porque Deus está conosco, porque a sua presença se faz em nossas vidas. E quem é esse Deus que está conosco? Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é aquele que de fato traz proteção, traz a tranquilidade em meio ao caos. A ênfase desse salmo é a presença de Deus conosco, porque em muitos momentos, quando estamos passando pela dificuldade, uma das primeiras perguntas que nós fazemos é: onde está Deus? Onde está Deus em um acidente? Onde está Deus numa morte? Onde está Deus no meio de um desastre? No meio de uma dificuldade? E a resposta desse salmo é: Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está com você, em cada momento, em cada dificuldade. Nós não temos a permissão em nenhum momento de duvidar da presença de Deus conosco. Mas pastor, em alguns momentos eu não sinto a presença de Deus comigo. Em alguns momentos parece que eu estou falando sozinho, parece que Deus me abandonou e que eu não consigo mais ter o seu suporte espiritual. Todas as vezes que essa ideia chegar na sua mente, se você é crente em Cristo Jesus, você deve abandoná-la imediatamente, porque só existem duas possibilidades para essa ideia: teu coração enganoso ou artimanha diabólica. Porque a Bíblia nos diz que Deus está conosco, e Deus está conosco até mesmo quando nós pecamos, porque o que mantém Deus ao nosso lado não é a nossa performance, porque Deus não nos salvou por performance, Deus não nos salvou por obras, Deus não nos salvou por mérito. Deus está conosco porque Ele de fato merece toda a honra e toda a glória, por causa do amor dEle, da misericórdia dEle, da graça dEle sobre nós. Ele abandonou Jesus na cruz para estar ao nosso lado sempre. Por isso, Deus meu, por que me desamparaste? E este é o motivo que nós precisamos para que nós possamos aprender a nos aquietar em Deus. Eu não sei como foi o seu ano de 2016. Aliás, de muitos aqui que estão aqui, que são minhas ovelhas, eu sei. Lutas, dificuldades, grandes guerras mesmo. E um coração com uma grande dificuldade de se aquietar. E logo nesse primeiro dia do ano, a ideia é que nós possamos aprender algumas verdades que nos levem a uma quietude, mesmo quando a dificuldade chegar, porque ela pode chegar. A crise pode continuar batendo a nossa porta, o desemprego, a doença, e até mesmo as dificuldades que são colhidas por conta dos nossos próprios atos impensados e pecaminosos. Isso pode chegar até nós ainda. Mas o que nós precisamos entender e aprender aqui é que não precisamos, e Deus não quer, que fiquemos correndo de um lado para o outro, desesperados, tentando resolver os problemas de todo modo, de toda maneira, sem aprender que Deus está conosco, sem levar em consideração a presença de Deus ao nosso lado, ao nosso redor. Precisamos, meus amados irmãos, aprender a fazer de Deus o nosso refúgio. Sabe quando nós não conseguimos falar com muita gente porque a nossa alma está dilacerada? Sabe quando nós não conseguimos falar com as pessoas porque todas as vezes que nós vamos falar, as lágrimas começam a querer invadir os nossos olhos? É para este momento, meus amados irmãos, que nós precisamos aprender que Deus é o nosso refúgio.
É neste momento que nós precisamos aprender que a presença dele está conosco, mesmo se ninguém esteja lá com a gente, nos acompanhando. É nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente, sempre presente. É o nosso Deus conosco, é o nosso Emanuel. Isso significa que nós não precisamos nos desesperar diante do drama que nós vivemos, passamos diariamente. Eu ouvi muitas vezes, agora no final do ano, que se alguns pudessem, estariam apagando 2016 de vez da sua vida, porque foi um ano duro. Muitos disseram: se eu tivesse a oportunidade, este ano nem teria existido na minha vida, e eu pularia direto para 2017. Mas as lutas e as dificuldades, elas aparecem para que nós possamos aprender a confiar e descansar em Deus, para que possamos amadurecer nesse Deus, para que possamos aprender a se aquietar, conversar com Deus, contar com Ele. Há um consenso entre os estudiosos que este salmo, o Salmo 46, foi o salmo que serviu de inspiração para Lutero, para que Lutero escrevesse o hino Castelo Forte é o nosso Deus. Castelo Forte é o nosso Deus. É o meu refúgio, é a minha fortaleza. É para Ele que eu me volto. Parece um cântico tão fora do contexto atual, mas um cântico tão bíblico, e que precisamos voltar a pensar. Aquietai-vos. Aquietai-vos literalmente significa deixar algo cair. É bem interessante essa figura no hebraico, como se você estivesse segurando algo em suas mãos e de repente você tivesse que soltar isso. É aquela ideia de alguém que está segurando muito forte uma corda, muito forte, e você diz: pode soltar que eu te seguro. E a pessoa tem uma dificuldade enorme de soltar. E a dificuldade dela de soltar é porque ela não confia que você vai segurar. E ela continua segurando até não ter mais forças de soltar. Então essa ideia de se aquietar é: solta a carga, abre a mão, descansa em Deus. É esta figura. Confia de fato, definitivamente. Sabei que eu sou Deus. Conhecei a Deus pelos seus feitos, por quem Ele é, pela palavra pregada. A ideia é que este salmo quer nos trazer é que nós venhamos a parar e a olhar um pouco para Deus, deixando de lado um pouco dos momentos, das circunstâncias que não nos permite enxergar a saída, não nos permite olhar para o único sol que podemos, e esse sol é Jesus. Muitas das vezes nós não nos aquietamos porque nós temos a síndrome da divindade. Como assim, pastor? Nós temos a dificuldade de assumir que nós não somos Deus. E nós queremos fazer aquilo que só cabe a Deus. E aí nós nos desesperamos, nos frustramos, nos entristecemos, quando as coisas começam a fugir do meu controle. Quando eu não consigo dominar pessoas, quando eu não consigo fazer com que os planos deem certo. Pastor, eu planejei 2017, o senhor nem sabe como. Aí começa a não funcionar. As coisas começam a não correr da maneira que você planejou, sonhou. E aí começa a bater uma certa frustração em tudo isso, uma certa tristeza. Porque vez após vez nós teimamos em ocupar o lugar que é de Deus. Nós teimamos em voltar a dominar todas as coisas, a segurar todas as coisas, quando Deus diz: aquietai-vos, solta. Você não vai conseguir. A minha quietude, ela vem mediante o entendimento do Deus que eu tenho. A
brota no nosso coração por entender que Deus é Deus, não sou eu, é Ele. E quando eu entendo isso, eu começo a me entender como um pecador pequeno e me lançar nos braços do Pai, lançando assim o orgulho fora, deixando que o Pai de fato me ajude. Aquietai-vos. É o que Deus nos diz. Aquietai-vos porque eu estou contigo. Sabe aquela figura paternal, onde em meio a uma tempestade, com relâmpagos, trovões, a criança busca o pai, busca o braço do pai, e nos braços do pai ele consegue consolo, conforto, quietude. É essa a pergunta. Se aquietai. Aquietai não porque não tem tempestade, aquietai porque está nos braços do Pai, porque Ele está conosco. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algumas características que eu quero mencionar. Logo nos versos de 1 a 3, nós temos aí, neste primeiro tópico, Deus aparecendo como o ajudador, aquele que é socorro, aquele que é bem presente. O texto nos diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Nota o caos que o salmista está aqui trabalhando e construindo. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O que nós encontramos nesse texto é basicamente um quadro que vai na contramão de Gênesis 1. É um quadro invertido. Em Gênesis 1 você tem a construção e a harmonia de todas as coisas. Agora você começa a se deparar com um caos. O salmista está nos trazendo a ideia de que todas as coisas não fazem mais sentido. Então ele está trazendo para você a ideia de um terremoto, de um maremoto, de vulcões. Então a ideia que ele traz aqui, os montes se transportam para o meio dos mares, as coisas vão perdendo o seu equilíbrio, vão perdendo o seu lugar, o mundo vai se desconstruindo. O que o autor está querendo que você entenda é da mesma maneira que Deus construiu todas as coisas. Se o mundo começa a desmoronar ao seu redor, se todas as coisas começam a se desconstruir ao seu redor, ao seu lado, como você deve ficar? Como você deve encarar um mundo que está em pedaços? E muitas das vezes é o nosso mundo que está assim, destruído. Como nós devemos lidar com isso? Parece que é a linguagem apocalíptica, né? Para aqueles que estudaram comigo aí o livro de Apocalipse, parece muito isso. As coisas começam a se desmoronar, a se desconstruir, a rocha lançada sobre o mar, parece muito essa figura. É uma linguagem de destruição. Nós temos então a criação em caos, a criação em colapso. As coisas não funcionam mais, não existe mais ordem. E por que o salmista está fazendo isso? Porque ele está querendo criar uma cena grandiosa diante dos teus olhos. A ideia do salmista é assim: pense no maior problema que você já enfrentou e pode enfrentar. Pensou? Agora comece a pensar que todas as coisas não dão certo. Tudo começa a perder o seu lugar, a sua função, a sua maneira de ser. Tudo está desequilibrado na natureza. E aí, como sobreviver a essa destruição completa, a este caos, ao mundo que está derretendo, sendo desconstruído? Como se manter de pé? Qual é o segredo do salmista? A ajuda de Deus. Quando nada faz mais sentido, quando nada se mantém de pé, quando tudo aquilo que nós muitas das vezes nos apegamos para se segurar não está mais no seu devido lugar, quando não temos mais onde lançar a âncora, quando não tem mais nada para nos segurar, porque até a terra dos nossos pés estão se movendo, existe um refúgio e uma fortaleza.
precisamos entender isso, porque muitas das vezes o nosso refúgio, a nossa fortaleza não é Deus. E aí, quando isso começa a se mover, nós começamos a nos desequilibrar. Não conseguimos mais ficar em pé e caímos, e não conseguimos nos levantar. Por quê? Porque o nosso refúgio, a nossa fortaleza não está em Deus. Muitas das vezes está no meu emprego, no meu casamento, no companheirismo de um irmão, na solidez de uma igreja. E aí nós acabamos muitas das vezes desequilibrados, quando as coisas não funcionam como nós estávamos achando que deveria funcionar. O que o salmista quer é que você entenda que só há um refúgio e uma fortaleza. Onde está isso, pastor? Deus não escreveu ou inspirou o salmista a escrever para te apontar para algum lugar. A ideia aqui não é que você tenha um direcionamento de Deus para um refúgio e uma fortaleza nessa terra. A ideia é que é Deus que é o refúgio e a fortaleza. É o próprio Deus que vai nos trazer esse equilíbrio e essa tranquilidade. Nós poderíamos falar de muitas coisas que as pessoas se apegam: estabilidade no trabalho profissional, segurança financeira, saúde. Mas isso é um grande engano. É um grande engano ter como fortaleza coisas que passam tão rápido e que podem nos abandonar tão facilmente. Note que a presença de Deus, nesses 3 primeiros versículos, espanta o medo, lança fora todo medo. Note que é dito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Não temeremos por quê? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, quando nós temos o conceito correto de Deus, quando entendemos quem Deus de fato é, quando Deus ocupa a posição correta em nossas vidas, o medo é lançado fora. Nós passamos a não temer mais, porque se as coisas não estão funcionando, existe um lugar onde tudo é harmônico em Deus. Existe um lugar onde eu posso achar descanso para minha alma em Deus. Quando eu não consigo achar descanso na família, no trabalho, nos amigos, existe um lugar que eu consigo achar descanso em Deus. A presença de Deus, quando ela é entendida e vivenciada, ela faz muita diferença. Deus é descrito como um refúgio, como uma fortaleza. O que isso significa? Quando nós falamos de fortaleza, nós estamos falando daquelas muralhas que rodeavam as cidades. Lembra? Nós temos, por exemplo, as muralhas de Jericó, tão famosas. Qual é a ideia? A ideia é que Deus é a muralha que nos protege. Deus é a fortaleza numa guerra. A descrição de todo salmo é uma descrição de guerrilha. Nós vamos notar isso. Ele está falando de uma guerra, de reis se levantando, de grandes lutas, as coisas não funcionando da maneira certa, um caos na natureza, guerra, luta. Mas há tranquilidade numa fortaleza que de fato é intransponível: Deus. Muitas fortalezas já foram colocadas como intransponíveis. Na história da Babilônia, por exemplo, era dito que a Babilônia tinha uma muralha intransponível. Até o rei persa conseguir uma estratégia e então invadir a Babilônia. Talvez alguns já tenham ouvido falar sobre Massada, uma região em Roma que também era considerada intransponível, onde os judeus foram para lá, mas que também não se mostrou intransponível, porque os romanos chegaram lá, mesmo com os judeus mortos, eles praticamente se suicidaram em massa em Massada, mas Roma chegou lá e conseguiu fazer um caminho para subir até Massada e destruir ali os judeus.
Não existe fortaleza intransponível a não ser Deus. Não existe tranquilidade nesta vida a não ser em Deus. Pastor, existe no meu casamento. Isso é ingenuidade. Eu não estou querendo dizer que o casamento não é uma bênção. O casamento é uma grande bênção de Deus. Mas é ingenuidade achar que a minha fortaleza está no marido que me protege. Porque quem protege meu marido? Nota que tudo tem que voltar para Deus. Nota que Deus tem que ser o primeiro ponto nessa história. Deus é o nosso refúgio, o nosso esconderijo e a nossa fortaleza. É interessante quando nós falamos de esconderijo, porque Jesus tinha um esconderijo. Lembra do esconderijo de Jesus junto com seus discípulos? Qual era o nome? Getsemane, né? E ele tinha um esconderijo que ele ia com os seus discípulos para orar, para falar com Deus. Na realidade, o Getsemane era apenas um jardim. O esconderijo era Deus. Porque Jesus buscava a presença de Deus ali. Era Deus que de fato era o verdadeiro Getsemane de Jesus. Era o verdadeiro esconderijo de Jesus. E não apenas aquele lugar. Nos versículos 4 em diante, até o versículo 7, nós temos aí Deus com um controle absoluto sobre todas as coisas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, falando em Jerusalém, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Não será abalado por quê? Porque é uma cidade forte, com grandes muralhas, que tem um rio logo no meio, certo? Não será abalado por quê? Porque Deus está no meio dela. Quem garante proteção na cidade ao povo de Deus? O próprio Deus. Deus a ajudará ao romper da manhã. Olha a linguagem de guerrilha que começa agora a ficar mais clara. As nações se esbraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então você tem um contraste muito claro. Qual é o contraste? Você tem nações no plural, e as nações se embraveceram. Elas estão agora unidas contra Jerusalém, contra o povo de Deus, com raiva, com ódio, com desejo de destruição. Você tem os reinos se movendo em guerra, seria essa ideia, preparando para a batalha, preparando para a guerra, contra o povo de Deus. E o texto nos dá um detalhe tão sublime a respeito de Deus. É dito apenas sobre Deus que a voz de Deus se levantou sobre a terra. Nações, reinos se levantando para a guerra, para a batalha, e a voz de Deus destrói, derrete. A ideia é de uma martelada numa rocha que destrói completamente, esmiuça a pele, seria essa a ideia. A voz de Deus destruindo tudo. E o que isso deve trazer a nós? A tranquilidade, o conforto de que nós não estamos do lado das nações, do lado dos reinos que estão esbravejando, que estão se preparando para a guerra. Nós estamos do lado daquele que com a voz destrói todas as coisas. Lembra que Jesus vai voltar e vai sair dele uma espada da sua boca, a palavra vai sair, destruindo todos os seus inimigos. Esta é a figura. É por isso que se repete neste salmo a seguinte característica de Deus: Ele é Senhor dos exércitos. Notaram isso?
Ele é Senhor dos exércitos. Está conosco e é Senhor dos exércitos. É aquele que vai à frente do exército. Na realidade, ele não precisa de nenhum exército. Apenas com sua voz ele destrói todos os exércitos. E o que o salmista quer nos trazer, quer nos ensinar, é Ele que está conosco. É este Deus, que é todo poderoso, que controla todas as coisas, que ninguém pode manter, que ninguém pode deter, que é o Deus conosco. Que é o Deus que está nas tribulações conosco. Ele se levantou a sua voz, e a terra toda se derreteu, foi destruída pelo seu poder. Será que você tem conseguido entender o poder do Deus que está ao teu lado? Será que você de fato consegue entender a grandeza desse Deus? Será que você está lendo a Bíblia da maneira certa? Da maneira correta? Será que você está meditando, refletindo sobre esse Deus? Ou já está adorando a Deus no piloto automático? Fala da grandeza, fala da soberania, fala do poder, mas isso não faz grande diferença na vida. Meus amados irmãos, o propósito do salmista é mostrar a grandeza de Deus, do Deus que está ao teu lado. E é por isso que nós não tememos, porque nós somos socorridos por Ele, nós somos ajudados por Ele. Ele não nos livra de toda angústia, de toda dificuldade nessa vida, mas Ele está conosco. Versículo 8 em diante. Vinde. É um convite, está notando? É um convite para você. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra, ou que maravilhas tem feito na terra, poderia ser traduzido assim também. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Logo no versículo 8, nós recebemos um convite para contemplar. Vinde, contemplai. Contemplai aquilo que o Senhor fez. Note que o texto vai dizer: que desolações tem feito na terra. Vem, contemple as obras de Deus, geração após geração. Tudo aquilo que a Bíblia mesmo tem narrado sobre os grandes feitos de Deus. E de maneira um pouco mais individual, as obras que Deus tem feito em nossas vidas. Como nós esquecemos de contemplar o que Deus faz em nossas vidas. Como Deus já tem feito, o que Deus já tem feito. É justamente no momento da dificuldade, no momento da luta, quando as lágrimas chegam, que nós precisamos contemplar aquilo que Deus já tem feito. Para nós não esquecermos quem é Deus. Porque Deus nunca nos abandonou. Porque Deus sempre esteve ao nosso lado. Porque Deus sempre foi nosso refúgio. Deus sempre foi a nossa fortaleza. Não vai ser agora que Ele vai deixar de ser. E é isto, meus amados irmãos, que nos leva à quietude. É isso que nos faz respirar fundo e acalmar o coração agitado, entendendo: Deus não me abandonou. Deus está comigo, passando por cada momento comigo. Quantos anos você tem de crente? 5 anos? 10, 20, 30, 40? Quantos anos você tem de crente? Deus já te abandonou? A resposta é bem óbvia, né? Somos nós que estamos esquecendo aquilo que Deus já fez. E Deus fez quando nós estávamos no lamaçal do pecado.
Deus nos salvou quando nós éramos inimigos, estávamos na contramão da sua vontade revelada. E foi ali que Ele nos amou. E se Deus nos amou quando nós éramos inimigos, o que dizer como filhos? O que dizer do amor, do cuidado de Deus para conosco hoje? Você tem sentido, tem entendido este amor? Você tem compreendido, de fato, a presença de Deus na sua vida? Minha oração tem sido que nós possamos, ao entender melhor o que Deus fez, quem Deus é, os atributos deste Deus, que nós possamos fazer dele, de fato, o nosso refúgio e fortaleza para descansar, como nós precisamos descansar. Talvez você que está aqui essa noite esteja precisando descansar. Talvez seja você que está aqui essa noite que já esteja dizendo há um bom tempo que não aguenta mais, que não dá mais, que chega. Enquanto você continuar sozinho ou sozinha, vai ser muito difícil. Mas, se todas as coisas estiverem caóticas ao teu lado, e você for para o único refúgio que de fato você pode ter, você vai ter uma certeza: quietude e paz no coração. Neste salmo, a presença de Deus faz a diferença na vida de todo aquele que está passando por um problema de dificuldade. E hoje nós louvamos, porque Jesus, o Deus conosco, faz esse mesmo papel, tem essa mesma função, faz essa mesma diferença em nossas vidas. Busque socorro nele, busque ajuda nele, busque refúgio nele, e certamente você vai conseguir quietude, a quietude que você tanto deseja, tanto anseia. Lembra que Mateus 11, 28 em diante nos diz: vinde a mim, todos estáis, os irmãos conhecem o texto, está sobrecarregado. Onde nós encontramos alívio? Onde nós encontramos descanso? Vamos lá. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer porque o Senhor se apresentou para mim como refúgio e fortaleza, justamente quando eu precisava, justamente quando eu não aguentava mais, justamente, ó Deus, quando a vida se tornou tão pesada que estava difícil de carregar. Eu te louvo porque o Senhor se mostra refúgio e fortaleza para aqueles que já não têm mais esperança e até suicídio tem pensado. Eu te louvo porque no Senhor conseguimos quietude, conseguimos paz. Eu te louvo porque o Senhor entende as nossas lágrimas. Eu te louvo porque eu posso contemplar o teu agir na minha vida há muitos e muitos anos, saber que sempre fui amparado pelo Senhor, apesar da minha desobediência, apesar da minha teimosia. O Senhor sempre cuidou e me amparou. Ó Deus, seja o refúgio dessa igreja. Ó Deus, seja o refúgio de cada coração aqui essa noite. Ó Deus, nos dá a condição de se aquietar no Senhor, esperando o Senhor fazer, esperando o Senhor agir, porque nós não somos Deus. Aquietai-vos, porque o Senhor é Deus. Louvado seja o teu nome. E que neste ano de 2017, esta quietude e esta paz
ganhe proporção em nossas vidas e que nada venha nos abalar. Porque assim como no Antigo Testamento, o Senhor faz questão de dizer que estava com o teu povo. No Novo Testamento, hoje, temos a certeza e a garantia de que também temos um Deus conosco. Louvado seja o teu nome. Amém.